Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. O teatro desta quinzena vem ao encontro da Nádia Iracema, a atriz que só nos últimos 2 anos deu vida aqui no teatro a Uma Aurora Negra, espetáculo que venceu a segunda edição da Bolsa Amélia Rei Colasso, a Uma Outra Língua e também a Um Cosmos, agora muito recentemente. Nádia, olá, obrigada. Olá, por esta Mariana. Conversa. Nádia Iracema, Naná para os amigos, Sim, não é? Naná desde sim. quando? E Naná para quem? É para a tua família? É uma coisa que vem... Ou foi um batismo que veio mais tarde na tua vida? Foi um batismo que veio mais tarde na minha vida, mas que pegou, na verdade, e com o qual eu me sinto também bastante confortável. Esta coisa de ser uma naná, que também é uma grande mãe ou uma grande avó, não é? Assim, reflete-se um bocado naquilo que eu sou. E gosto de ser tratada por naná, deixa-me feliz e contente. Mas as pessoas que me são mesmo muito, muito próximas chamam-me por Nádia, normalmente. Okay. Família. És a minha Nádia família, para a família? Sim. Sou Nádia, ou Iracema. Ok, então poderá haver aqui um naná eventual ao longo desta conversa. Sempre. Eu fiz ali uma lista rápida das coisas que fizeste aqui no teatro nos últimos anos. Faltou o Top Girls da Faltou o Cristina Top Girls, ia dizer isso também. onde entraste como atriz. Sim. Duas dessas coisas, o Outra Língua e o Cosmos, foram ainda agora nos últimos meses. Além de que tens sido também uma cara na fachada deste teatro. Já é a minha casa, já toda a gente gozava um bocado comigo, não é? Que eu estava na fachada, dormia no teatro, não é? Eu entrava às 9 da manhã e saía, sei lá, às 11 da noite e dormia lá também. Foi assim um período muito intenso, mas muito, muito prazeroso também, muito engraçado. De repente, ocupar realmente aquele espaço por tanto tempo. E foi uma coincidência, não é? Daquelas que acontecem volta e meia nas nossas vidas. Portanto, eu estava mesmo muito feliz. E lembro-me de quando surgiu o convite para estar na fachada. Não estavas sozinha, é importante dizer, tinhas... Sim, estava muito bem outras acompanhada. faces. Sim. Com o André, a Tita e a Cir. E só tinha dito, por favor, deixem até a minha família chegar de Angola, que vai ser agora em agosto, que acho que vai ser uma grande alegria para eles, de alguma maneira. Uma boa surpresa. Bom, dá vontade de Sim. dizer, como na canção do Zé Mário Branco, o que andaste para aqui chegar, para chegar até aqui. Não é mesmo? Mas olhando só para estes últimos tempos, que ano, não é? Ou que anos, se calhar melhor dizer assim, aconteceram-te muitas coisas profissionalmente nestes últimos tempos. Como é que estás? Estás no lugar onde querias? Se há 2 anos e tal te perguntassem se era aqui que querias estar? Eu estou muito contente, não só por ter o privilégio de poder estar a fazer coisas das quais gosto muito e que me dão muito prazer e orgulho, de alguma maneira, não é? Ter concretizado mais um espetáculo com a Cleo e com a Isabel e com a nossa Aurora, ter conseguido expandir aquela nossa casa para outras corpas, outros corpos, sonhar em conjunto, ter sido convidada para fazer outros projetos naquele espaço também. Não sei, são sempre lugares de muita aprendizagem, lugares de muita pesquisa e de concretização também. Portanto, eu neste momento posso dizer que, claro que estou muito feliz, e porque estava a falar do que é que eu andei até aqui chegar, e é realmente isso, não é? E não é aqui chegar como se fosse um... Como se isto fosse o fim, não é? Sim, até hoje, não é? Agora aqui, não sei que dia hoje por acaso ia dizer, mas não me lembro. Portanto, também é um bom sinal, é porque estou agora relaxada, não é? Porque também é isso, ou seja, foi muito prazeroso, mas houve uma altura de muita, muita intensidade porque tive projetos que foram sobrepostos. Então também é um grau de exigência brutal para o corpo, para a mente, e tu pensas, eu não sei se vou conseguir. Houve uma altura que estava a pensar quando é que chega o dia 3 de julho só para eu poder descansar, que por acaso foi o meu aniversário. Era isso que eu ia dizer, sim. Calhou bem. Calhou bem, já é o Sim. segundo ano em que isso acontece, é tão O bonito. fim da carreira do Cosmos foi no dia do teu aniversário. Sim, e depois também no ano passado fizemos uma aurora no dia dos meus anos, fizemos 2 auroras. Também foi super bonito e poder celebrar em palco, já disse, cá vou fazer disto uma tradição, não é? Sempre que fizer uma aurora tem que acabar, ou calhar num dos dias 3 de julho. Mas estava a dizer que sim, que foi intenso, ou seja, também não vamos aqui romantizar porque foram assim, grandes jornadas, né? De sair de Montemor a estar a trabalhar com a Outra Língua e depois de repente estar aqui, apanhar o autocarro, estar aqui, fazer o ensaio, depois ir outra vez para Montemor, ou seja, no meio disto tinha o Luca também, o Luca Argel, fiz um belíssimo trabalho com eles também, o Samba de Guerrilha.
Não sei, é gestão. Depois nisto está a tua saúde mental, não é? Também envolvida. Ainda é uma intensidade boa? É. E também quando percebes que é possível, não é? Ou seja, também tens de criar ali um foco, mas também ao mesmo tempo aprendi que é necessário salvaguardarmos mentalmente, psicologicamente, não é? Isto aqui foi uma coincidência, mas não é neste tipo de intensidade que eu gostaria de trabalhar, ou seja, preferia ter realmente um projeto, outro projeto, volta e meia, podem acontecer coisas no meio, claro que sim, mas ter o tempo de dedicação realmente para um em particular, outro. Uhum. Mas conseguimos, foram coisas maravilhosas que aconteceram e sonhos concretizados, portanto estou muito contente. Viver das artes ou viver do teu trabalho artístico é um objetivo mais difícil do que devia? Quase uma extravagância consegui-lo? Sim. Por exemplo, agora acabei este período super intenso da minha vida, não é? Vamos com o Cosmos e a Aurora para um festival, agora em setembro, para o Brasil, para São Paulo, e depois volto e não tenho trabalho. Então sei que, de repente, vou voltar a fazer uma babysitting, que é a empresa que eu tenho, não é? E é o trabalho que eu faço quando não estou a fazer teatro, ou quando não estou a escrever, ou quando não estou, ou seja, não tomo isto sempre como garantido, porque sei a dificuldade e sei a precariedade deste setor, e sei que, apesar de agora estar a mudar, não é, com a questão dos contratos e com a questão de haver essa salvaguarda de quando não estás a trabalhar, mas é tudo muito novo, ainda está a começar, não é? Uhum. Então eu adorava poder trabalhar só daquilo que é a minha criação ou a minha arte, mas sei que ainda não é possível. Vai-se tornando cada vez mais possível, né? Mas também não tenho medo desse lugar de, ok, agora não tenho trabalho e vou ter que voltar a fazer isto. Não me assusta, mas gostava de poder fazer sempre teatro ou expandir também. Ter um horizonte com um prazo um bocadinho mais alargado, não ser apenas uns meses o espaço que demora aquele projeto. Começando pelo fim, ou pelo Cosmos, que acabou de acontecer e que continuará a acontecer, não é? Sim. Esteve em cena até a princípios deste mês, 3 de julho, no Dona Maria II. Foi uma espécie de continuação alargada, com mais gente envolvida do trabalho que começou com a Aurora Negra. O espetáculo que fundou essa espécie de trindade artística, formada por ti, pela Isabel Zoá e pela Cléo Diara. Quando fizeram a Aurora, já sabiam que ia haver regresso ou continuação? Regresso desta vez à Sala Garrett do Dona Maria. Ainda não sabíamos, mas manifestamos isso para o universo. Dissemos, ok, que sabíamos que a meio do processo, ou logo no início, que se calhar era um processo que se ia dividir por mais partes, portanto aí pensamos logo em fazer em 3 partes, e depois era, ok, então bora manifestar que pode ser aqui ainda e continuar a ocupar esta casa e outras também. E no final da Aurora acabou por surgir o convite por parte do Tiago e da Magda para que isso acontecesse. Portanto, não foi logo desde o início, mas manifestamos isso em termos de vontade para o universo. Para o Cosmos. Para o Cosmos. E a nossa utopia, estamos a manifestá-la para outros lugares ainda maiores e diversos, que não se prendam só num sítio. O que foi este espetáculo? Uma espécie de continuação de conversa, da conversa que começou com a Aurora? Se quando fizemos a Aurora partia de um sítio muito mais de biografia, muito mais daquilo que tinham sido as nossas vivências aqui em Portugal, enquanto mulheres nascidas, eu no meu caso em Angola, no caso da Cléo em Cabo Verde e no caso da Isa aqui, mas deste entrelugar, daquilo que eram as vidas das nossas mães, desta coisa das mulheres que acordam de manhã e que ninguém as vê, era num lugar muita proximidade. Com o Cosmos tínhamos a vontade de começar a ficcionar histórias, não é? Então também esse desejo de escrita, partindo de uma hipótese, agora já posso dizer, mesmo para as pessoas que não viram, mas a premissa do Cosmos é o que é que teria acontecido se aquele barco nunca tivesse partido daquele cais. E começar a ficcionar sobre isso, a escrever que possibilidades de futuro seriam possíveis. Envolvemos-nos muito com todo o movimento afrofuturista, sempre nesta perspectiva já mundana, não é? Porque se o afrofuturismo começa com esta ideia de que para os nossos corpos, para as nossas corpas sobreviverem, teriam que estar num outro espaço, num outro lugar, o que nós queremos é recuperar e tornar esse afrofuturismo mundano, que é aqui e agora. Nós não vamos para lado nenhum e vamos visualizar esse futuro aqui, neste contexto, como uma possibilidade real, não é?
Então é isso, o Cosmos foi essa vontade escrita de de hipótese, de ficcionar, de criar, de nos aventurarmos, de arriscar. Acho que o Cosmos foi assim um grande risco e acho que isso é que foi muito prazeroso, porque podia haver a questão de um peso qualquer de agora o que é que vamos fazer a seguir, e não tivemos isso. Foi, temos mais uma oportunidade, então bora voltar a fazer o que nós fazemos, que é, o que é que vamos fazer agora? Bora escrever aqui. É assim que começa o nosso processo, é tipo, vontades. Folha em branco, vontades. Gostaria de ter uma mesa gigante no palco. Gostaria de ter o Imbondeiro, que é esta árvore sagrada que nos permite viajar no tempo, nos conectar com todas as dimensões ao mesmo tempo, né? Que nós falamos sempre também num tempo em espiral. Eu fico muito entusiasmada a falar, não sei. Vai, segue. Falamos sempre desta questão de um tempo em espiral e queríamos ter essa árvore no palco, por exemplo, né? Queríamos ressignificar o que é que são corpos negros, corpas negras naquelas árvores, como é que passa daquela imagem que toda a gente conhece para sementes, para frutos, para esperança. A imagem do espetáculo inicial é justamente a árvore com três corpas, e já lá vamos, penduradas. Imagem muito forte. Sim. Então é um conjunto de vontades. Queríamos poder viajar no tempo. Como é que fazes ficção científica no teatro? Né? Como é que isso se consegue? E depois, claro, isto nunca se faz só entre as três, né? Nós temos uma equipa que é gigante, que é maravilhosa e que se disponibiliza a sonhar connosco, a concretizar isto tudo, não é? Sei lá. No final vou dizer os nomes todos, que também acho que é importante nomear quem faz isto acontecer, porque não é só a Cleo, a Naná e a Isa, é muita gente que sonha e que torna isto tudo possível, e acho que essa que é a beleza, é que não estás sei lá, numa situação de solipsismo total. Não, a criação é conjunta e também vem da ancestralidade, de sonhos que foram sonhados por outras pessoas e que estamos aqui a concretizar, e que também agora queremos sonhar sonhos para outras pessoas que vêm aí, não sei. No teatro, aquilo que te diverte ou que te preenche mais costumam ser esses os processos, o caminho, ou de facto os dias do calendário em que o espetáculo está em cena e o trabalho que se fez tem finalmente uma face pública? É o caminho, sem dúvida. Porque há uma proximidade, há uma pesquisa, há uma vida pulsante tão grande. Isto não quer dizer que eu não adoro estar no palco, não é? Tirando aquela hora e meia antes de entrar no palco que só me apetece vomitar e só penso o que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu fiz à minha vida? O que é que eu fiz à minha vida? Mas todo o processo é maravilhoso, porque é uma aprendizagem constante, é um desafio constante. É exposto em situações de desconforto, de conforto, conheces as pessoas, conectas com as pessoas, aprendes. Não sei, é muito vivo, é muito rico. Claro que também discutes, é cansativo, apetece mandar tudo para o ar e dizer não faço mais. Ou seja, para mim é onde dá mais vida. E depois, porque as coisas vão ter que ficando pelo caminho, não é? Naturalmente vai sendo selecionado aquilo que segue, por assim dizer, e às vezes coisas que ficam, tu pensas tipo, não, queria levar tudo e não podes, não é? Porque depois... Mas depois são as pontas soltas que depois eventualmente vão parar a outros. Sim, a outros também é verdade. Mas eu gosto muito do caminho, e claro, quando estás ali no palco e vês que tudo funcionou, é mágico também, não é? Mas o teu corpo guarda essa memória toda daquele caminho. Portanto, de alguma maneira, essa memória está contigo naquele palco também e reverbera para quem está a ver. A Aurora Negra estreou-se em 2020, foi com algum adiamento por causa da pandemia. Sim. Já foi tendo outras vidas depois disso. Sim. Já é possível para ti perceber quanto é que esse espetáculo foi importante, que repercussões teve na tua vida esse espetáculo e o fazer esse espetáculo, o antes e o depois? O Aurora Negra, antes de mais, trouxe-me a irmandade da Cleo e da Isabel. Isso foi e é um marco da minha vida, enquanto pessoa, enquanto artista, enquanto mulher negra, enquanto pessoa neste espaço. Ou seja, chegaram duas pessoas à minha vida que eu espero que continuem para sempre. Não, para mim é um marco nesse sentido, não é? Que encontrei pares de força e de sonho. E isso acho que foi assim o mais fantástico desse encontro. Quanto ao espetáculo em si, claro, também não posso ser naif e dizer que não sei da importância que teve naquilo que é o panorama artístico da cidade, quiçá até do país. O facto de termos sido as primeiras criadoras em 176 anos naquele lugar, a trazer aquela temática, a trazer aqueles pensamentos que não são só nossos, né? Nós no fundo também foi a nossa voz que lá esteve, mas que são coisas que acontecem fora do palco, não é?
há muito, muito, muito tempo. Ou seja, a Aurora Negra não veio revolucionar o mundo das artes em Portugal ou o mundo da luta antirracista em Portugal, nem de longe nem de perto. Mas deixou também a sua sementezinha, e isso acho que é muito importante e temos essa noção. Ou seja, vai acompanhar-nos sempre, mas também vamos fazer mais coisas para além daquela, não é? Então foi um magnífico pontapé de saída, por assim dizer. Eu queria falar-te de palavras, ou melhor, não sou eu quem te vai falar de palavras, em primeiro lugar, é o Luca Argel, com quem trabalhaste no Samba de Guerrilha em Cena. Foi a primeira vez que trabalharam juntos, já agora, esse espetáculo, foi. com base no álbum No Samba de Guerrilha. Sim, esse ganhou uma versão em maravilhoso. palco. Sim, fiquei tão contente. Foi um convite do Luca? Foi a Tota. A Tota ligou-me e disse: Ana, vou dar o teu número ao Luca, que é um grande amigo meu e eu adoro, e ele faz um trabalho fantástico, acho que ias gostar de o conhecer. Disse: dá, claro que sim, claro que sim. E depois, quando conheci o Luca, ele é assim muito tímido, primeiro, não é? Estava assim, e conversamos imenso, rimos, conectamos imenso, e depois ele pegou no violão e começou a tocar, e eu apaixonei-me. É impressionante, é maravilhoso, é de um amor, é de uma dádiva, é de um talento. Eu sou fã número 1. Sim. Mas foi o nosso primeiro assim encontro de trabalho, e que venham muitos mais. Então, cá vem o Luca. Sim. Oi, Naná. Olha, eu queria te fazer uma pergunta sobre palavras. Uma coisa que me marcou muito trabalhando contigo no espetáculo do Samba de Guerrilha é que, para além de ser a voz que conta a história no palco, a sua intervenção foi fundamental também na escolha das palavras que contam essa história. Em toda a revisão e nos complementos e ajustes que você fez no texto, na escolha de quais palavras usar e não usar ao contar aquela história. E há pouco, te vendo no outro espetáculo, no Outra Língua, que é justamente sobre as palavras, sobre o uso delas, eu tive mais certeza ainda de como esse é um elemento central para você nos seus trabalhos. Então o que eu queria te perguntar é como você sente o poder das palavras, do que você acha que as palavras são capazes e até onde vai esse poder delas. Tchakalakawaka! Adoro! Oh, obrigada, Luca. Bela surpresa. Bela. Fico muito feliz. Um beijo enorme para ti. O poder das palavras. E aqui entram as corpas de que já temos vindo a falar. Sim. Era um léxico adotado pelo Cosmos, pelo espetáculo. Sim, Mudar a língua muda a realidade. Sim. Não tem que ser necessariamente uma coisa ou outra, mas se tivermos este entendimento de que as palavras têm poder e que têm utilidade prática, então sim, elas têm essa capacidade de influenciar e reverberar na realidade, não é? E eu desde muito pequena que carrego isso comigo, por causa das histórias todas que eu vi, por causa das minhas tias, da minha mãe, dos meus avós, das pessoas que estiveram ao meu lado, esta coisa do cuidar, do contar e de termos atenção às coisas que dizemos, não é? Porque elas chegam às pessoas, chegam às coisas e transformam tudo aquilo que nos circunda. Então cresci sempre com isto e carrego isso comigo, e a língua é viva e acho que não deve haver um apego que cristalize a língua, não é? Temos que ter a capacidade de a reinventar, de a repensar a cada momento. Isso é um desafio. É difícil? É. Mas é possível, não é? Então, aquilo que eu digo é pensado, sim, no meu trabalho, não é? É pensado, é escolhido a dedo, não é por acaso, nunca, não é? Tipo, é por isso que tem muito trabalho de revisão, ou seja, às vezes escrevo, eu gosto muito de escrever. Começaste por aí? Tudo começa por aí, pela escrita ou não? Tudo começa pela observação, no meu caso, não é? Eu gosto muito de observar as pessoas, assim, eu sou um bocado voyeur, as pessoas, as situações, sou atenta, apesar de às vezes não parecer, eu sou muito, muito atenta àquilo que acontece à minha volta, aos detalhes. Tenho uma boa memória para pessoas, no sentido de coisas que me são ditas e eu não esqueço, não é? Se, por exemplo, se me disseres não sei o quê, gosto tanto de um Lírio da Paz, daqui a 3 anos sou capaz de aparecer com um Lírio da Paz para te dar, porque me lembro que é uma coisa. Consigo observar esse tipo de
de informação e detalhes das pessoas com as quais me vou encontrando pelo caminho. Então, sim, a primeira observação e depois é a escrita, que nem é nada organizada. Na verdade, parece a escrita. Não, nada disso, muito pelo contrário, é tudo. Se fosse a minha casa, tudo o que eu tenho escrito são papéis que já estão escritos com outras coisas. Os meus cadernos têm sempre 3 ou 4 espetáculos do mesmo caderno, por cima uns dos outros, na página seguinte. Ou seja, não há propriamente uma metodologia. Quer dizer, tenho a minha, não é? Que é esta. Um caos organizado. Sim, é um caos organizado. Mas sim, tem muito esse cuidado no que digo, como digo, apesar também às vezes de dizer muita merda, não é? Também não me ponho aqui num lugar de... Mas há esse cuidado e também com essa palavra que tem essa história tão bonita do Shakalaka Waka, né? Que é uma palavra que me acompanha e que criei e na qual... Não sei. Queres explicar melhor o que Shakalaka Waka? Sim. Então, foi uma palavra que eu criei há muitos anos atrás, nesta ideia de que se eu pudesse ter um ato de resistência neste mundo, o que é que poderia ser? Como é que ele se poderia materializar, não é? E nesta ideia também de que as palavras têm poder e que são transformadoras daquilo que é a realidade, surgiu-me esta ideia, porque é que não posso criar uma palavra que é minha, né? Que conte uma história que venha de um lugar, de uma pessoa... Como é que elas surgem? Acho que é assim, então disse, ok, vou inventar esta palavra, vou fundar uma palavra. Que é esta Shakalaka Waka, que é este lugar é uma palavra que é mutante, não é? Então pode adquirir vários sentidos. Depende da situação, depende da pessoa que a diz, então é uma palavra que cabe em qualquer situação e isso é muito bonito também, não é? É uma palavra com vida e que se vai ajustando e reajustando e transformando consoante o seu uso. E também no espetáculo eu dava essa palavra, não é? Porque acho que também é para isso que as palavras servem, para serem usadas pelas pessoas e consoante as suas necessidades. É o meu ato de resistência, por assim dizer. Nana, eu gostava de conhecer o teu passado enquanto ex-futura advogada ou jurista, ou lá onde fosse que o curso de Direito estava destinado a levar-te. O que é que a jovem aluna da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra pensava do seu futuro nessa altura? Às vezes parece que foi um sonho, eu às vezes nem tenho a certeza, mau. Um sonho mau. Não foi mau, porque também não estaria aqui, né? Porque quando eu fui para Direito, fui para o TEUC, não é? Que era o Teatro de Estudantes da Universidade de Coimbra. E foi assim o meu segundo encontro, porque tinha começado no liceu, com Gata Pum. No liceu em Évora? Em Évora, sim. Assim, a primeira experiência com o teatro. E depois, em Coimbra, quando entrei para a Faculdade de Direito, entrei para o TEUC também. Então foi assim, ao mesmo tempo. Deixa-me só perceber, porquê é que foste para Coimbra? Tinhas lá alguma referência especial? Não sei, acho que era tudo muito romantizado, era a questão da Faculdade de Direito de Coimbra, não sei, por ser muito boa aluna e por haver assim não sei, estava Coimbra primeiro, depois estava Lisboa, depois estava o Porto, que era Criminologia, não era Direito, e no Porto era Criminologia. Mas acho que era assim esta fábula qualquer de Coimbra que eu ainda carregava e que rapidamente a desconstruí. Mas chego lá com a minha mochila às costas e nesse ano também os meus pais voltam para Angola. Então chego àquela cidade com mochila e começa logo o embate à procura de casa e de não conseguir casa e das pessoas acharem pelo telefone que eu sou uma pessoa e depois chegas lá e percebem que eu não sou aquela pessoa, então de repente o quarto desaparece, mas depois encontras um quarto. Isso aconteceu-te? Várias vezes, sim. Com mochila às costas naquele dia, tinha o quarto marcado e tudo mais e cheguei e subitamente já não havia vaga. Mas pronto, vou para a Faculdade de Direito com este sonho de... Não é mudar o mundo, mas era esta vontade de tornar as coisas um bocado mais justas. Não sei, este sentido de tentar comunicar, de tentar chegar às pessoas, de tentar perceber melhor, de tentar imaginar uma realidade que não fosse aquela... Foi esse o meu desejo quando entrei para Direito e depois percebi que podia fazer isso tudo com o teatro e isso foi também um momento transformador, não é? Que eu tinha a coisa muito da academia, do ok, esta é a via para concretizar este sonho que é o meu e de repente, ao mesmo tempo estou a fazer o teu, que começo a perceber que tudo aquilo que eu fazia ou queria fazer com o Direito, podia fazer com o teatro e isso para mim foi transformador. E depois só tive que aguentar 5 anos no Direito. Fizeste o curso? Acabaste o curso? Os 5 anos, não acabei, mas, ou seja... Tinhas que fazer os 5 anos, depois tinhas que fazer os 2 anos, as provas, depois os 2 anos de
de mestrado. Mas ainda fui para Florença para tentar, tipo assim, no último sufoco, não se caso, eu fui para fazer Erasmus, vou conseguir acabar isto e volto e tipo, vai estar tudo bem. Não, voltei e foi quando eu ganhei coragem de ligar à minha mãe e ter aquela conversa, não é? De olha, sei tudo aqui investir em mim, depois carregas esse peso, não é? Sim. Que há um investimento enorme da tua família para poder estar aqui a estudar. Claro que eu trabalhava, mas há todo um sonho também sonhado por eles de voltar para casa com diploma e de alguma maneira dar de volta à comunidade, à casa, à família, o que quer que seja. E esse telefone foi assim muito, muito, muito difícil. Tanto mais que depois dessa chamada fiquei 2 anos sem falar com a minha mãe. Com o meu pai depois começou, mas com a minha mãe, sobretudo, que houve assim uma cisão muito grande. Está tudo bem hoje em dia, Sim. somos as melhores amigas, voltamos a comunicar. Não, mas foi muito difícil. Mas depois também para mim foi fundamental porque era uma decisão que eu tinha que tomar e que tinha que assumir, não é? Não havia volta a dar. Não havia volta a dar. Para mim era muito, muito escuro que isto ia acontecer. Era só, como é que eu vou dizer a estas pessoas que por acaso são minha mãe e meu pai que pagaram por isto tudo que vou-me embora. Vou para Lisboa estudar teatro e cinema. Então foi uma chamada que foi muito difícil, mas que hoje em dia fico muito contente de ter feito e ela também percebe, claro, não é? Porque há um sentimento de traição, mas que não é real, não é? Porque no fundo é a minha vida, é o meu caminho e são as minhas escolhas, não é? Claro que tens que assumir as escolhas que fazes e assumias e foi duro, mas estou aqui hoje a conversar contigo sobre teatro e isso é... E estás na fachada do teatro e a tua Estou mãe na vai fachada chegar a do tempo de teatro te ver. e a minha mãe vai ver. Vai ser tão bom, eu vou fazer, ela não sabe. Eu Não vou sabe que levá-la- estás lá? Não sabe, ok. eu vou levá-la assim, como quem não quer a coisa, imagina. Sim. Bora beber uma ginginha. Ela, vamos ter que andar, sim, vamos. E de repente, acho que ela vai chorar, se calhar devia filmar, não é? Acho que sim, eu imagino esse Ok, momento. toda uma já- ideia, ok, vou Sim, pensar sim. nisto. ok. Uma câmara fixa naquele ponto. Então tens que contratar uma equipa para Sim, estar ali. Não tipo, podes ser tu, não é? Naqueles programas surpresa em que as Sim. pessoas estão a filmar as reações às escondidas. Bela ideia, Acho vou que fazer sim. isso. Ok, Acho que devias. depois mostro-te. Aham. Ok, boa. Deixa-me perceber, porque é que vais... O teu que foi uma descoberta acidental ou já sabias quando foste para Coimbra que existia o Eu sabia teatro que dos existia, estudantes? o CITAC e o TEUC, porque os meus professores de teatro no Liceu de Évora falaram-me sobre esses 2 sítios, porque tinham passado por lá também. Então, quando eu cheguei, aquilo abre um ano no TEUC, um ano no CITAC. No meu ano foi o TEUC que abriu. Eu estava a lembrar de uma coisa muito bonita que aconteceu. A primeira pessoa que me ensinou no TEUC foi o Rogério de Carvalho. Fiz a Cassandra, tinha 18 anos. Uma experiência toda intensa. E agora para o Cosmos, eu estive a trabalhar com o Rogério e ele estava a trabalhar texto comigo. Era eu a trabalhar texto com o Rogério e de repente foi assim, só me apetecia chorar, não é? Ele que começou comigo aos 18 e estávamos ali os dois e ele a dizer, achas que isto soa bem? E eu estava tipo, o coração todo derretido. E eu assim, claro que está tudo perfeito. É uma pessoa que é maravilhosa, extraordinária, a quem eu mando um beijinho, o grande Rogério de Carvalho, que me ensinou muito, 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 muito mesmo. Mas pronto, a dizer o quê? Que foi-me dito antes de ir para Coimbra que existiam esses 2 grupos e também foi fundamental no meu percurso, porque no TEUC era tudo feito por nós, não é? Ou seja, tinhas que aprender a fazer produção, a ser tesoureira, a mexer com as luzes, a encenar, a atuar, ou seja, era uma casa com autonomia própria. Claro que tens as pessoas mais velhas que vão ensinando, mas chega a altura também de estar naquele lugar. E quando eu cheguei ao conservatório já vinha com toda uma bagagem que me ajudou imenso, que me deu assim, um outro lugar de olhar. Ou seja, não estás só no palco, tens de perceber, enquanto atriz, há os mínimos olímpicos e saberes o que é um projetor ou como é que se faz, ou mexer numa mesa de som, não tens que saber, porque há as pessoas que fazem isso, né? Mas tens a noção de que não é só o palco e que há outras coisas a acontecer, saber como é que faz uma candidatura, saber como é que se gera o dinheiro, saber que... Não sei, foi importante para mim o teu Como é que as coisas funcionam, no fundo. Como é que as coisas funcionam, não é? Sim, e isso faz para elas funcionarem. Foi muito, muito importante. E agradeço muito e fiz amizades para a vida também, que carrego até hoje, dessa altura. Depois de Coimbra depois da decisão de pousar o Código Civil, vais estudar para a Escola Superior de Teatro e Cinema, mas já chegas lá numa condição diferente dos alunos que chegam lá com 18 anos, porque já tinhas um curso de Direito às costas e o TEUC. O que é que a escola foi para ti? Deu-me aquele papelinho que eu nem sei onde é que está esse papel. Por acaso devia pensar, ainda pagamos por ele. A escola
claro que nos dá ferramentas, não é? Mas para mim foi um lugar também de muito conflito, no sentido de questionar o tipo de material que nos era dado, o tipo de pensamento que nos era dado e perceber o porquê de ser sempre tão eurocentrado, por assim dizer, não é? Na escola encontrei a Cleo, então era da mesma turma, então também de alguma maneira já se estabelece uma união, não é? Não estávamos ali como corpos únicos, também estava o Marco na outra turma, estava a Valentim também. O Marco Mendonça. Sim, e a Soraya, que depois entretanto também saiu, mas é complexo porque dá ferramentas, mas também foi muito trabalho que foi feito por mim, ou seja, muitas das coisas que aprendi não foi propriamente da escola, foi da pesquisa, porque a escola não me dava aquilo que eu precisava ou que eu queria aprender, não é? Então, ok, ela dava-me isto, eu ia procurar outras coisas, foi mais nesse sentido de aquilo que ela não me deu, eu tive que ir procurar e experimentar e encontrar fora daquela instituição. Mas não a renego de forma nenhuma, foi importante no meu percurso, conheci pessoas extraordinárias, tive poucos bons professores, professoras, tive outros que não sei em que planeta estavam, a dizerem coisas absurdas, de fazerem passar por situações absurdas, por haver racismo institucional naquela escola. Não sei, foi assim toda uma experiência, mas que também foi fundamental no meu percurso, porque ajudou-me a criar mais ferramentas de luta e de entendimento daquilo que eu queria fazer e daquilo que eu não queria fazer. Há aqui um outro momento que eu gostava de perceber, imagino que também tenha sido importante, até porque acontece ali nas vésperas da Aurora Negra, que é a École des Maîtres. Oh, sim! Em 2018. Também um filme. Conta, como é que começa o Foi filme? maravilhoso. O filme começa com 4 audições, que falhei sempre. Foi uma, foi outra, mas já era quase uma piada. E numa das audições aconteceu uma coisa horrível. Eu tinha um espetáculo em Almada, olha, com o Rogério também, as possibilidades. E fui fazer a audição, à École. Na minha cabeça tudo era possível, fui fazer a audição, ia apanhar o autocarro, chegava, o Xana ia buscar à estação e ia fazer o espetáculo. O autocarro atrasa. Eu chego a Lisboa, já o espetáculo tinha começado. E a minha cena era, aquilo era por blocos. Até ficou, nem sei se devia estar a dizer isto aqui. Contratem-me, já não sou essa pessoa. Então, o Xana vai-me a pé na estação, vamos para a Almada, na ponte, assim uma coisa. Eu chego, e quem me salvou foi a Cátia de Rinca, a quem também mandou um beijinho enorme, que fez o meu papel na primeira parte. Uau! Ela disse que também não sabe como é que conseguiu, mas ela fez a minha primeira parte e depois eu entrei para os blocos seguintes. Eu nunca me senti tão mal eu só me queria vomitar, eu só me queria enterrar num buraco. Eu nem sabia que esta possibilidade era possível. Uma pessoa chegar atrasada a um espetáculo e entrar. Eu cheguei, estava a tirar as roupas no foyer, né? Tipo, a vestir. E entrei e fiz. E aconteceu, mas foi horrível. Foi das coisas mais horríveis que aconteceu na minha vida, foi esse dia. Mas pronto, isso foi na audição. Parece aqueles sonhos, aquelas situações com que a pessoa sonha. Às vezes acho que o meu cérebro já tinha recalcado essa memória e agora voltou porque falamos da École. Então, 4 audições, chumbei sempre. Não. E eu, então vou voltar. E de repente passei. E foi assim. E na vez em que passei já foi. Eu nem sequer falei nessa audição, foi tudo gravado. Era um texto sobre o facto de ter falhado tantas vezes, mas de estar ali na boa e de estar contente de estar ali e ter a certeza que seria aquela vez que eu ia mesmo passar. E aconteceu, e tive o prazer enorme de trabalhar com o Tiago Rodrigues nesse ano, na École, que foi o mentor desse ano, que foi assim uma experiência maravilhosa, na qual também conheci a Diana Narciso e o Diego Bagagal, que tem da vida até hoje também, e conheci o Tiago melhor, não é? Porque na altura só, sei lá, conhecia pelo nome e tive a oportunidade também de estar nesse processo com ele e que foi muito, muito prazeroso e criou relações de amizade que duram até hoje e tenho essa alegria de ter viajado. Sim, porque isto tudo, eu nem sequer era portuguesa ainda naquela altura, sou portuguesa há 3 anos. Apesar de viver aqui há 23, ou sei lá, nem sei quantos anos eu vivo aqui. Foi um processo longo. Como todo o processo burocrático que envolve a migração, foi intenso. Mas nessa altura estava com essa questão ainda pendente
e não tinha o meu cartão de residência, então temos de fazer umas cartas. Ia sempre cheio de medo dos aeroportos, né? Há esse trauma dos aeroportos quando és migrante, que é... Mesmo tendo os papéis, hoje em dia eu tenho o cartão de cidadão, não é? Cartão de cidadã. E eu tenho medo, não é mesmo? Ou seja, eu estou no aeroporto com a sensação estranha de a polícia vai chegar, ou vão-me pôr na salinha, ou há sempre este constrangimento do aeroporto ser um lugar de stress. Tensão, sim. E muita tensão. Mas correu tudo bem, consegui viajar pelos países todos, fiz os espetáculos todos e foi mesmo muito, muito importante também no meu percurso. Falámos aqui já de duas cidades onde estiveste, Coimbra e Évora, mas essas são só duas das voltas da tua vida. Sim. Há outras. Nasces em Angola e depois sais de lá pequenina, não é? Para ir viver para a Alemanha. Pequenina como Para pequenina. Rostock. Se calhar quase 3. O suficiente para teres memórias desses primeiros anos? Sim. Muitas memórias. A minha mãe estudava lá, não é? Ela engravidou na faculdade e na altura não podias ter as crianças lá na Alemanha, tinhas de voltar para o teu país de origem, ter a criança para depois continuares com a bolsa, porque senão se estivesses lá perdias a bolsa. E então ela fez esse processo de ir ter-me a Angola, deixou-me com as minhas tias e voltou para a Alemanha, fez os seus estudos e quando conseguiu veio buscar-me. E quando me vem buscar... É uma alegria muito grande, porque sou eu e ela lá, não é? Eu e a minha mãe, na Alemanha, em Rostock, assim, uma cidade do norte, super conservadora, assim, super direita. Mas eu, enquanto criança, tive uma infância muito feliz lá, tudo muito verde, tudo muito na rua. Também tem a coisa das escolas Waldorf, não é? Quem cresce em contato com a natureza, por assim dizer. Mas a minha mãe teve experiências muito, muito traumáticas naquele país, não é? Então, ou seja, as memórias que são minhas não coincidem com as memórias que são dela. Mas ganhei uma avó, a Frau Nindorf, ou seja, é isso, a minha família vai sempre alargando pelos locais onde vou Colecionas passando. amigos onde quer que passes. Amigos, família. Houve uma altura quando eles foram embora aqui em Portugal também, que eu passava o Natal, todos os Natais, na casa de um amigo diferente. Então já ia fazendo parte de várias famílias e carrego isso em mim. Mas quem é essa avó? A Frau Nindorf era a minha educadora de infância e eu ficava sempre muito triste porque as pessoas iam para as casas das avós e iam fazer coisas com a família e a minha mãe estava sempre a trabalhar, não é? Eu não havia esse lugar a trabalhar e a estudar, não havia esse lugar dessa outra nutrição que também era precisa e ela ocupou esse lugar e esse papel. Então tive uma avó alemã e da qual ela já morreu, mas da qual eu tenho muitas saudades e guardo no coração e a minha mãe também a adora. E foram tempos muito, muito bonitos e muito, muito felizes. O que é que te ficou desses anos alemães? Porque ainda foram alguns, não é? Sim, ficou-me... A língua, por exemplo, ficaste próxima dela? Ou seja, está em algum lugar dentro de mim. Também há a questão da memória, não é? E também se calhar vai ser minha tese de mestrado, não sei. Como é que se recupera uma língua que viveu tanto tempo contigo, que viveu tanto tempo dentro de ti, por assim dizer, não é? Porque eu tive muitos anos de alemão, é o meu dia-a-dia, e de repente a língua desaparece do meu corpo, da minha memória, e não sei onde é que ela está, não é? Também há esse trabalho de... É um país ao qual eu costumo voltar, algumas vezes, vou lá agora dia 29 mais uma vez, mas é um trabalho que tem que ser feito, de resgate dessa memória, não é? E que eu quero fazer. Digamos que ela vive dentro de mim em algum lugar que eu ainda não sei qual é que é. Mas também quando nós voltamos para Angola, também, ou seja, quando és criança, também tens essa pressão do aprendes muito rápido, mas também desaprendes muito rápido. Eu tive que voltar a aprender português, não é? Eu aprendi português na infância, desaprendi o português, não falava português na Alemanha. A minha mãe falava português comigo, mas eu não respondia em português. Respondias em alemão? Sim, e depois quando voltamos para Angola, tenho que voltar a aprender a língua, não é? Então, também me lembro desse processo ser muito engraçado, desse gozo, da redescoberta das palavras, dos significados, também da presença da língua do meu pai, que é o Fiote, a língua da minha mãe, que é o Kimbundu e o Tchokwe, estarem presentes também nessa relação, ou seja, convivi sempre com muitas outras palavras e outras línguas que não só o alemão, não é? Isso também é importante frisar, que também tem muita essa questão que carrego comigo de... Como é que se recuperam línguas que fazem parte da minha infância e que estão dentro de mim, mas que eu não consigo falar fluentemente, não é? O Fiote, quero voltar a ele, o Kimbundu, quero voltar a ele, o Tchokwe, quero voltar a ele, o alemão, quero voltar a ele, então é todo um processo. Porque eram línguas que ouvias, que a tua família... Que ouvia, que a minha família fala, e de repente estou eu aqui
com o português, que vive dentro de mim também, não é? Mas são línguas que me influenciam naquilo que é, por exemplo, a minha mundivisão, não é? Ou seja, conceitos linguísticos que vêm desses lugares que permanecem a mim, apesar de eu não falar a língua, não é? Sei lá, isso existe. Mas sim, é a minha tese de mestrado, encontrei um tema. Está a ser muito Produtivo, muito produtiva esta conversa. Não, Portanto, ótimo, uma ideia ótimo. para uma Vamos realização. mais. Bora, estou a dar tudo. Então vamos para Évora. Vamos para Portanto, Évora. Alemanha, Angola novamente. Sim, e Angola depois... é Cabinda. Sim. E também foi uma altura maravilhosa na minha vida, porque vivia perto da casa da minha avó. Minha avó, olha, que tinha uma casa embaixo de um embondeiro gigante, não é? Essa tal árvore que permanece comigo e que a trago sempre. Então também há essa relação da rua. A minha escola em Cabinda é à frente da Praia dos Macacos. E é uma escola missionária. Também não falamos sobre isso, que também quis ser freira durante muitos anos. Mas essa é uma outra questão. Mas essa minha escola em Cabinda é à frente da praia. E nós tínhamos de fazer um caminho a pé, pela floresta, pela praia, para chegar à escola. E isso também era maravilhoso. Éramos só crianças. Sei lá, entrávamos na escola às 7 da manhã, tínhamos de estar na fila para... Como é que se diz? Para verem as batas, para dizeres bom dia aos professores e depois entrares para as salas. Pá, a minha melhor amiga da altura, Jerusa dos Céus, Rocha Martins, olha, nunca mais soube nada dela, não sei onde é que ela está, o que é que se passa. Nunca mais a encontrei, mas pronto, lembro-me dessa memória de irmos a pé, cada um com o seu banquinho, a sua bata sempre limpinha, a irmos para a escola e, sei lá, a minha avó, os meus primos, as minhas tias... estarem presentes. Foi uma infância também muito, muito, muito feliz em Cabinda. E tanto mais quando nos disseram, a mim e os meus irmãos, que vínhamos para Portugal, era tipo, o quê? Como é que vai ser? Ou seja, Portugal era uma palavra, não era... Não era um sítio que não já era, tivesses visitado sequer. não, era... Mas sabia que havia muita gente de Angola que estava em Portugal, não é? Vamos para Portugal, não sei o quê. Tipo, ok... E prometi escrever cartas a toda a gente. Ainda cumpri, eu gosto de escrever cartas. Ainda cumpri, assim... várias, e chego a Évora em 99, 8, sim, a Évora, para o meu pai estudar. Veio estudar arquitetura. E somos das poucas famílias negras naquela cidade, não é? Então a minha casa também torna-se uma casa de acolhimento dos estudantes provenientes de Cabo Verde, de Angola, de Moçambique, de Santo Tomé, que estivessem na faculdade também, não é? Então também de repente a nossa casa é esse lugar de acolhimento, que era uma casa minúscula, era uma sala, um quarto, nós somos 5, não é? Eu, os meus 2 irmãos, o meu pai e a minha mãe, e mesmo assim a casa era gigante. E isso também é uma aprendizagem que acho que é muito bonita, não? Que é, não é romantizar a pobreza, longe disso, mas perceber que a casa é para além das paredes, não é? E isso aprendi muito cedo, que a casa não é o apartamento, Os não é? metros Não quadrados. É. Sim. E cresço em Évora, que também com os seus desafios, com as suas aprendizagens. Foi um grande choque voltar desse bom lugar, não é? Foi porque também as condições para as quais viemos não foram as ideais, por assim dizer, não é? Foi logo um período de muito embate, logo pelo facto da minha mãe não conseguir emprego na sua área, de ter sido trabalhar sempre nas limpezas, na restauração, mesmo tendo diplomas de estudo reconhecidos e válidos, achavam sempre que era falsificado. Ou seja, começa logo com uma história de violência da migração, portanto é sempre condicionado por esse lugar, não é? De racismo. Mas claro, mais uma vez, enquanto criança, cresci sempre com a coisa do ok, se eu conseguir estudar muito, vou conseguir ajudar os meus pais, se eu conseguir estudar muito, se for a melhor, e fui sempre a melhor em todos, como é que se diz, disciplinas, ou estava em todas as coisas, no vôlei, não sei o quê, não sei o que mais, e cuidar dos meus irmãos, e que também houve essa altura, né, que também de ser mãe dos meus irmãos. És a mais velha. Sou a mais velha, e às vezes esse ser um lugar de frustração, por não perceber porque é que eu tinha que estar a cuidar deles, mas depois percebes, tipo, é fundamental e era preciso, não... E hoje orgulho muito, é tipo, fogo, fui mãe dos meus irmãos, não me brinques. É por isso que também gosto tanto de fazer babysitting. Mas sim, Évora foi bonito também, e devo muito à cidade, e é uma cidade da qual eu gosto muito, e os meus grandes amigos também vêm dessa altura, tenho a sorte de ter amigos de infância que carrego até hoje, mas também muito desafiante, claro. Nada fácil o interior, enquanto uma
pequena família negra naquele lugar. Muitos desafios, sim. Eu não me esqueci que quiseste ser freira. Opá. Como e quando? Sim, olha, foi nessa altura, Débora. Tinha uma obsessão com a religião e com o religioso, e com, neste caso, da Igreja Católica. E os meus pais não têm qualquer ligação a essa crença, por assim dizer. São pessoas espirituais, mas não ligadas à religião católica. E eu fui para os escuteiros e comecei nesse fervor e disse, se calhar era uma coisa que eu gostava de fazer, era ser freira, então bora lá levar isto a sério. Fiz o batismo, fiz a primeira comunhão, fiz a crisma, fiz tudo. E à missa todos os domingos e não sei o quê. Depois houve um dia, tinha para aí já 17, quase a fazer 17, afinal 16 anos. Houve um dia que acordei, um domingo que acordei, e virei-me para o lado e continuei a dormir. E nunca mais passou uma febre. Não sei o que é que aconteceu, se foi no sonho que alguém me deu uma chapada e disse acorda para a vida, mulher! Mas acordei um domingo, virei-me para o lado, dormi e nunca mais passou uma febre. Nunca mais pensei nisso. Passou-te a febre e a fé? Eu sou uma pessoa bastante espiritual, não é? Acredito piamente que estamos conectados com o universo, com o cosmos, com o divino, com a natureza, sobretudo. E uns com os outros, umas com as outras também. Acredito muito nisso e faço as minhas evocações e tenho o meu lugar dessa busca pela espiritualidade. Mas não nesse lugar do catolicismo ou da religião enquanto empresa. Vamos parar aqui um minuto para recapitular o teatro da quinzena passada. Foi com o Sérgio Godinho e foi assim. Eu adoro criar e mais do que adorar, quer dizer, é um ato natural em mim, não é um sacrifício, é um prazer para mim. Há quem me diga assim, não me conhecendo ou não conhecendo o meu trabalho, isto deve sair de um jorro, sabe? Não é de maneira nenhuma de um jorro. Deixo que outras pessoas trabalhem sobre o meu material. Sou muito, muito aberto ao que me tragam, não tenho medo de ir criando para depois olhar outra vez e dizer isto não está assim tão bom como eu estava. Ontem à noite pensei que não é. Sim. Quando se pergunta se há um livro da minha vida, eu digo não há, mas há um livro que me fez partir. E esse livro foi o On the Road, do Jack Kerouac. Todos os anos havia um festival de artes e com muito teatro em Ouro Preto. No primeiro dia desse festival fomos todos presos. Eu tenho boa memória à partida e sobretudo pratico-a. Eu vivi 9 anos em vários países, não é? Ensinou-me muito. Olhar para os outros é olhar para nós próprios e da maneira como as pessoas são diferentes. Sempre fui um curioso e também um experimentador. Sérgio Godinho, convidado do último episódio do teatro, que podem ouvir no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. E agora, Naná, queria que nos sugerisses qualquer coisa para ver, fazer, ler, ouvir, o que quiseres. Sim. Então, saiu o novo álbum de Tripas Coração, da Ágata e da Tita Maravilha. E há um livro que eu tenho na mala para começar a ler, que se chama Performance no Tempo Espiralar. Agora o nome da autora. Por acaso é aqui na minha mala. Queres que vá buscar rápido? Se quiseres. Então vou buscar. Está aqui. Performance do Tempo Espiralar, Poéticas do Corpo Tela. Leda Maria Martins. Este livro a Isabel trouxe do Brasil e está esgotadíssimo. Então vou começar a lê-lo hoje. E recomendo já. Um álbum e um livro. Ficamos bem servidos assim. Naná, para fechar, ou quase para fechar, eu tenho para ti uma pergunta de história. Pode ser? Não! Preparada? Sou péssima. Não, eu acho que vais saber. É história sobre a minha vida? Não. Não, então não sei. Eu acho que vais saber. Qual é o nome completo da Rainha Dona Maria II? Essa parte do texto não era minha. Então vamos lá, deixa-me pensar um bocado. Dona Maria, Carlota, Joaquina. Espera, essa parte do texto não é minha, é da Cléo e da Isabel. Foi uma sacanice, Carlota, confesso. Joaquina.
de cruz, não sei o quê, naraná, 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 não me lembro. Não faço a mais pequena ideia. Está certo. Mas na próxima teatra, com a Cleo, se calhar, ela saberá dizer-te isso. Portanto, é a Cleo que vai saber dizer, tem cábula, não é? Maria da Glória, Joana, Carlota, Leopoldina, Cruz, Francisca, Xavier, de Paula, Isadora, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga! Afinal isso. tinhas isso, tinhas Era também o restinho do isso. texto, era a minha deixa. Uau, pronto. Quando decoras o final da deixa. Ora bem, isto passa-se porque a Rainha Dona Maria II era interpelada no vosso, sim. na Aurora Negra. Já agora, o que é que a Naná, que chegou a Portugal com 10, 11 anos, 11, diria à atriz Nádia Iracema, que está agora na fachada do Dona Maria II? Tem sempre a ver com este lugar do sonho, não é? Sempre fui uma pessoa que sonha com coisas e que teve com esta capacidade de as concretizar. E acho que é isso, quer dizer... Se calhar era mais o contrário. Era eu, Nádia, agora diria para aquela Nádia, obrigada por teres sonhado com este momento, porque fui sonhando com vários momentos da minha vida e fui concretizando. Portanto, é agradecer e que a carrego dentro de mim e a nutro e que gosto muito dela. Ana, obrigada. Obrigada, por esta eu estava conversa. tão nervosa, meu Deus. Não valia a pena. Parece que é, sabes, quando tens uma prova e é tipo, estás a falar sobre a tua própria vida e parece que não sabes Sim. nada. É tipo, será que devias escrever um papel tipo com... Esta é uma prova ganha à partida, porque tudo o que disseste está certo, não é? Porque Sim, fico muito, muito feliz. Mariana, obrigada. foi muito bom conversar contigo. Sim. Nádia Iracema, desta outra maneira, não é? Com microfones e coisas. A Nádia Iracema foi convidada do teatro deste princípio de agosto. Esta conversa e todas as outras conversas do teatro com a gente Posso do mandar teatro. um beijinho à minha mãe? É verdade. Sim, tinhas dito que querias dizer nomes, se quiseres. Sim, para já toda a equipa do Cosmo, né? Então vamos lá. Maria de Sucamoto, Pipa, Uca, Mauro, Paulo, Vera, Mauro, Ângelo, Luan, Cleo, Isabel, Ana Valentim, a Mónica, a Heloísa, o Abdala, o Tony, o Iau, a Carolina Varela, o Cholage. Eu estou aí tipo por setores, a cabeça a funcionar. A cama, não é? Que é o Daniel e a Joana. Opa, agora fico com medo de ter esquecido de alguém, imagina. A minha mãe, ao meu pai, ao meu irmão Nilton, ao meu irmão Nilvan, a minha família toda, que está em Angola e que está espalhada pelo mundo. Calma, agora lembrei-me. A Melissa Rodrigues, o Mário Coelho, a Inês Vaz. E acho que agora é que está completo. Toda a equipa do Cosmos. Toda a equipa e do a tua mãe Cosmos. já foi A minha mãe incluída, já mas foi se quiseres um momento especial para a tua mãe. Um beijinho, mãe. Esta é para ti. Ora, dizia eu que este teatro e os outros teatros podem ser ouvidos no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Ouçam e, em podendo, subscrevam o podcast do Teatro Nacional Dona Maria II. Obrigada e até daqui a 15 dias.